O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sejam perdoados os nossos pecados pelo Santo Evangelho. Amém. Assentados, querido povo de Deus, Padre Wagner, alegria de estarmos todos aqui na casa da mãe e neste tempo que nos faz sentir ainda mais o calor de seu colo misericordioso, de uma mãe que nos ensina a cumprir a palavra, de uma mãe que nos acolhe e nos orienta quando nós temos dúvidas de qual caminho seguir. A Virgem Maria, ela nos aponta o caminho, ela nos traz o caminho em seus braços quando nós olhamos para a Pietà, para Nossa Senhora da Piedade. E este ensinamento, esta verdade, esta graça, esta palavra que é Espírito e vida, é Jesus Cristo. Quando então nós nos dispomos a ouvir nosso Senhor, a nossa vida já começa a transformar. Porque vai dizer a palavra de Deus que a mensagem do Senhor, quando é lançada, não volta sem produzir seus frutos. Assim como a chuva que cai sobre a terra, ela vai fecundar a terra, fazendo assim nutrir as sementes para que possam germinar. Do mesmo modo, a nossa vida, quando nós nos abrimos ao que Maria tem para nós, a salvação, que é Jesus. Então, com ela nós glorificamos, porque de condenados, de perdidos, nos tornamos Jerusalém agora, que é caminho para a eternidade. A quem nós estamos ouvindo? Tem um ditado, aproveitar que minha mãe está aqui, um ditado que as nossas mães nos ensinam. Diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Então, para dizer que aquilo que nós vamos dando abertura no coração, na vida, nas relações, no que nós escutamos, vai dizer, vai nos configurar, vai formar o nosso caráter, vai formar a nossa identidade. E este evangelho, esta leitura, a liturgia de hoje, tem profunda comunhão com o evangelho de domingo, que Jesus disse: se vós não vos converterdes, vai acontecer do mesmo modo com vocês, o que está acontecendo com esse pessoal aqui que não sabe ler o sinal de Deus. Não é porque é mais santo ou porque é mais pecador, mas simplesmente porque não se converteu, não deu atenção à palavra que é Espírito, à palavra que é vida. Então, este termo converter é metanoiete, metanoia, uma mudança de mentalidade. Então, a palavra de hoje vai dizer justamente isso. Não vim para abolir a lei e os profetas, mas para dar pleno cumprimento. Então, Jesus, sendo a misericórdia, é uma misericórdia que nos faz experimentar até o fim a sua riqueza, a sua palavra. Jesus, que é a justiça, não vai nem ter excesso e nem falta. Vai ser o que é, ou seja, uma palavra que nutre, uma palavra que nos orienta, uma palavra que agora faz com que mudemos a nossa forma de pensar e assim os nossos dias vão ser prolongados, porque é um mandamento honrar os ensinamentos dos nossos pais, honrar pai e mãe, teremos vida longa sobre esta terra, mas antes dos nossos pais desta vida, honrar Deus,
que é o nosso Pai, Deus que nos dá a sua palavra, o seu amor. Então, Moisés diz ao povo: toma cuidado, procura com grande zelo não esquecer dos ensinamentos, mas faz da tua vida este testemunho para os filhos e os netos, e consequentemente todos aqueles que estão conosco. Então, quando nós nos abrimos a este ensinamento que nos faz mudar, ver sobre uma nova ótica, assumir um novo caminho na vida, é sairmos na quaresma da morte para a vida, daquilo que nos desintegra, aquilo que nos divide, para aquilo que nos reintegra, nos une, nos unifica. Então, a glória de Jerusalém, a nossa glória, é quando nós escutamos o Senhor, mas não também como os nossos pais dizem: menino, mas eu acabei de falar, entrou pelo ouvido, saiu pelo outro. Não. Como Nossa Senhora nos ensina. Ela escuta a palavra de Deus, de seu Filho, e guarda no coração. E o que ela nos ensina? Senhor, fazei que eu, como serva, faça-se em mim segundo a vossa palavra, o vosso ensinamento. Então, nesta quaresma, somos chamados, nesta quarta-feira, a rever a nossa vida, o que nós estamos escutando, o que nós estamos colocando para dentro, e aquilo que nós estamos absorvendo é que vai fazer com que cresçamos ou não na fé, cresçamos ou não no reino de Deus. E olha que interessante o que Jesus nos diz. A obediência é o quê? Do latim vem ob audire, ouvir com atenção. A desobediência é não dar importância ao que se escuta. Nossa, que menino desobediente. Nossa, que criança desobediente. É uma criança que ouve, mas não consegue executar. Então nós, criancinhas na fé, escutamos a palavra de Deus, mas não conseguimos escutar por conta de quê? Porque o que o Senhor nos pede não é aquilo que nós não podemos fazer. Ele nos dá uma cruz, uma missão conforme a nossa capacidade. Às vezes nós não cremos no poder e na fé que Deus tem em nós. Se nós nos abrirmos a sua palavra, esta disposição de Deus que volta para nós, vamos encontrar na palavra, que é espírito e vida, esta fonte de eternidade, para realizar aquilo que julgávamos não sermos capazes, aquilo que julgávamos ser impossível. Para Deus, nada é impossível. O evangelho de ontem disse isso na solenidade da anunciação do Senhor. Então, a nossa forma de viver, a nossa forma de passar por esta vida terrena, de peregrinarmos, é uma vida de ensinar, ainda que não dizendo, mas São Francisco dizia assim: talvez o único evangelho que as pessoas vão conseguir ler é a sua vida, a forma como você escuta, a forma como você olha, a forma como você lida com as coisas. Estamos olhando para os problemas ou olhando para a solução que é Cristo? Então, a quaresma é este tempo privilegiado, este tempo de graça, que, reconhecendo que somos pequeninos, pó, miseráveis, o Senhor é o grande artista que com a sua palavra, com o seu sopro, faz nova todas as coisas. Então, nos esforcemos para praticar. Quem vai ser o mais beneficiado desta execução? Somos nós. Deus já está pronto, Deus já é eterno, mas Ele quer que nós participemos de sua vida, de sua plenitude, de sua graça. Então, o reino de Deus, ele se torna grande quando nós nos dispomos a viver o ensinamento do Senhor, sem mudar o ponto, sem mudar a vírgula, de dizer: se o Senhor nos pede para vigiar e orar, vamos vigiar e orar. Se o Senhor nos pede para amar os nossos inimigos, vamos amar os nossos inimigos e rezar por aqueles que nos perseguem. Não é ser bobo, é dar sentido a esta palavra que é o sentido, o caminho em nossa vida, que às vezes ficamos aí com GPS
desatualizado ou sem sinal. Então, escutemos nesta quarta-feira, que um pouquinho fria, um pouquinho desafiante aqui na Serra, mas para sentirmos o calor da palavra que Maria nos traz. O seu Filho, Jesus Cristo. Só tu tens palavras de vida eterna. Foi esta a resposta que Pedro deu e que nós também, com Pedro, com Nossa Senhora, com o reino dos céus, nós damos a Deus diante deste caminho de transformação das nossas vidas. Jesus vai perguntar, tudo bem, vocês vão fazer o que vocês querem? Vão continuar fazendo mais do mesmo e depois jogar a culpa ainda para mim? Ou vão abrir minimamente o coração, a mente, a minha palavra para que possa transformar? Então, nas nossas misérias, na nossa pequenez, aí um parêntese aqui, vamos ser transformados se escutarmos a palavra e deixarmos essa palavra agir. Como que o frio entra se a casa pode estar toda fechada? Pela gretinha. O vento entra, a luz entra por essa brecha. Então, na nossa fragilidade, deixemos o Senhor com sua palavra, que não nos condena, mas nos salva, nos resgata, adentrar em nossa mente para mudar a nossa forma de ver, nossa forma de escutar, a nossa forma de sentir, a nossa forma de agir. E aí a nossa vida vai se tornar um grande testemunho a todos aqueles que estão conosco. Aí as pessoas vão falar assim, eu encontrei a Sagrada Escritura na sua vida, porque você me amou como nosso Senhor me ama, você rezou, você me deu uma palavra de incentivo, você me apontou o caminho, não é por aqui. Então, Jesus, ele não está contra nós, ele está a nosso favor. Se nós compreendermos isso, tudo se transforma em nossa vida e não vamos ter medo, achar que a palavra de Deus é um peso. Ai, não é um peso, é uma graça, é um alívio, é uma proteção. A palavra de Deus não nos priva, nos protege, fazendo com que possamos, aqui do alto da serra e do alto da sua fé, do seu coração, lançar, voar para o seu coração, para a sua misericórdia. Não tenhamos medo, tenhamos fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos de pé e elevemos com confiança ao Senhor que nos escuta. Responderemos juntos, Jesus Cristo.